Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje estamos, mais uma vez, fazendo o nosso trabalho de estudos do Livro dos Espíritos. Vamos estudar as perguntas 31 e 32, dando sequência ao tópico Propriedades da Matéria. E temos aqui conosco Marcelo Aranda. É uma alegria estar com todos vocês. Nosso Leir Stort. Queridos amigos e irmãos, a todos o desejo de felicidade e paz, mas lembrar que dependerá sempre do conhecimento da nossa realidade espiritual. Então, leiam muito, estudem a fundo esta doutrina dos Espíritos. E Guilhermina. Que bom estar mais uma vez juntos. Então vamos iniciar com a pergunta 31 com o Marcelo. De onde vêm as diferentes propriedades da matéria? Essa é a pergunta que Kardec fez aos Espíritos. E os Espíritos, de forma amorosa, nos explicam. Das modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união e em certas circunstâncias. Olha que ele faz desse detalhe, que é em certas circunstâncias. Porque provavelmente essas questões são muito mais profundas que a nossa capacidade tem de estar entendendo. Então olha que interessante que ele vai explicar, que ele vai chamar de moléculas elementares. Quer dizer, ele vai dizer que de onde vêm essas diferentes propriedades? Quer dizer, vem deste fluido, vem destas moléculas mais elementares, né, que sofrem efeitos de união, separação, né, como foi falado no outro programa, que a gente tem esses elementos químicos que se juntam, que se separam, e como diria nosso querido Lavoisier, né, natureza nada se perde, nada se ganha, tudo se transforma, né, de forma fantástica. Aqui também, os elementos, nada no universo, as propriedades dos elementos se perdem, tudo vai num processo de transformação. E aí eu iria um pouco mais profundo, dizendo que, né, também falo um pouco no outro programa, que você vai ter uma transformação que elas são paralelas. Ué, como é que é isso? Esse fluido cósmico universal, ele vai se transformando e transforma a matéria, mas também vai ter os fluidos mentais, que a gente falou um pouquinho, mas eu acho que é super importante a retomada, porque ao mesmo tempo que nosso pensamento transforma isso, a gente tem a capacidade de transformar de forma mais sutil. Então, por exemplo, como foi falado, você tem a água. Sim. E a água pode estar num estado que é H2O. Mas ali dentro eu posso fazer uma modificação, que eu posso transformar ela num remédio, posso transformar ela no veneno. Ela pode ter um aspecto, quando escuta, quando sente uma vibração assim, então, quer dizer, olha como é sutil a coisa. Então a transformação, né, ela é guiada muitas vezes pelo nosso pensamento, mas também tem uma outra transformação, não é só da matéria, moléculas e átomos mais grosseiros, mas também dessas energias. Por isso o pensamento é importante, por isso
a gente estar atento aos nossos pensamentos, buscar as leituras, os estudos, para que quando a gente for pensar alguma coisa, tomar cuidado. Porque aquele consequências. Né, já dizia os poetas, o pensamento é igual um dardo. Quando você lança, não tem como mais segurá-lo. E aí então vai receber só as consequências disso. E aí a gente transforma as coisas. Então, por exemplo, a gente está cozinhando, né? E aí por que os mesmos elementos de uma comida, para uma pessoa às vezes fica estranho, fica um gosto esquisito, e para outra parece um manjar dos deuses? Mas são os mesmos elementos, são os mesmos componentes, né? O caroço do feijão, a água, os componentes, o tempero. Mas aqui porque, nesse outro que parece maravilhoso, existe ali o pensamento do amor, o pensamento de querer levar algo especial para as pessoas que vão comer aquele alimento. A gente vê muito isso quando a gente prepara comida para distribuir nas ruas, né? Ou então nos momentos agora, como né, lá em Petrópolis, que as pessoas estão nas dificuldades, quando alguém leva a comida. E aí, então, a gente tem essa capacidade de estar levando junto remédio, amor, carinho. Então, o mais importante é a gente compreender que a disciplina do pensamento é fundamental. Quando Jesus disse, vigiai e orai. O que isso tem a ver com o fluido cósmico universal? Tudo. Nós somos capazes de modificar essa matéria. Uhum. É como aquela metáfora do carro sem uma pessoa que sabe guiar. Já aconteceu, uma criança entrou no carro, ficou brincando e arremessou o carro contra o muro, machucou pessoas. É a mesma metáfora. O pensamento tem que ter seu cuidado, tem que ter um guia que saiba direcionar o pensamento, senão ele vira uma arma. Exatamente. Leir. Essa pergunta nos leva a uma reflexão, porque ela contém duas interrogações. De onde vem mostra a fonte, e nos leva a pensar em quem manipula a fonte. Falou-se aqui sobre o pensamento como um poder mental de espíritos mais elevados, que tem a capacidade de movimentar esse fluido na sua originalidade, que é o fluido cósmico. E nesse plano astral em que se movimenta, pela primeira vez ouvimos falar em moléculas elementares, se não me engano, é uma das obras de Emmanuel. Ele está trazendo para nós que no plano espiritual, o nosso átomo que aqui dá origem à criação material é o mesmo que dá origem à criação espiritual. Então, essa fonte significa, traz para nós, os autores como espíritos elevados, que precisam conhecer a ciência divina no ponto de movimentar em graus específicos, dentro de pontos de aceleração, esse fluido para originar as criações espirituais. Falamos aqui sobre esta ciência nossa criadora do acelerador atômico, em que hoje se projeta através da física, uma parte da ciência, a busca pela origem da criação. Trazendo isso para o plano astral, os nossos físicos de lá são esses espíritos muito elevados que, em nome do Pai Criador, são eles os cientistas que movimentam, aceleram essa fluidez, e nesses pontos determinados vai gerar o espírito que somos, vai gerar o corpo astral perispiritual, vai gerar a matéria mais densa. E trazemos aqui a questão do poder do pensamento. Como são criadas as chamadas cidades espirituais, que nos parece uma matéria mais física, astral, sutil, onde existem construções de casas, prédios, ruas, veículos, transportes. Estamos então diante de uma maravilha que é o poder mental. Agora, e se pensarmos que espíritos também que desenvolveram esse poder o usam para o mal? Pois é. Olha,
É como neutro. é preciso estudar A coisa bastante é neutra. tudo isso. Né? Depende do que você faz com aquele poder. E aí surgem as ambições pelo egoísmo de controlar o mundo, controlar a sociedade, os processos obsessivos. Então, com urgência, uma vida moral mais elevada para todos. Talvez o principal fator seja a noção de quantidade, proporção e intencionalidade. Por exemplo, do que adianta você ter, aí você volta a Jesus, um indivíduo que abasteceu uma porção de celeiros, tinha até grãos sobrando, e iria construir mais celeiros e dizer para a própria alma que poderia descansar. E aí Jesus conta, pois é, Deus disse para ele, insensato, hoje, esta noite, tomarei a tua alma e teu patrimônio vai ficar na terra. Isso é um exemplo assim até bem simples e bem elementar. Mas nós convivemos em família, nós convivemos em ambientes onde temos opiniões controversas. Você vai juntar duas pessoas, não vai ter uma opinião só. E o pior, muitas vezes você vai ter pessoas tentando impor à outra uma vontade, um pensamento, quando nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio, porque existe uma lei de causa e efeito. Tipo, você pode fazer o que você quiser, meu filho, mas Desde que responda. você vai responder por aquilo que fez. Ou o mais importante, até pelo que deixou de fazer. Sim, sim. Ou seja, nós temos que ser responsáveis por tudo. Não somente pelas consequências dos nossos atos, como também das nossas omissões. Sim. O que isso tem a ver com a matéria? Tudo. Tudo. Claro. Mas nós adiante nós vamos entender o que é isso. Tá? Porque existe uma pergunta em que pergunta o que é a matéria? O negócio é esse. Vamos à nossa vinheta e depois Guilherme dá a sequência. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, Guilhermina, com a pergunta 32. A 32, que é a sequência da que nós estudamos há pouco. De acordo com isso... Só um detalhezinho só. Ah. A pergunta que fala de definição de matéria é a pergunta 22A. Tá. Que definição poderes dar à matéria? A matéria é o laço que prende o espírito. É um instrumento de que este se serve sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. É uma ferramenta, na verdade. Ou seja, em qualquer condição que nós estejamos, no mundo físico ou no mundo espiritual, matéria é sempre matéria. É uma ferramenta. De acordo com isso, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passariam de modificações de uma única e mesma substância primitiva? A pergunta bem objetiva, né? Kardec fechava o raciocínio. Resposta dos espíritos: sim, certamente. E que só existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-los. Observem bem. Ele falou em sabor, odor, cor, som, qualidade venenosa ou salidade, parará, modificação de uma única e mesma substância. Sim, é aquela substância que é modificada pela disposição daqueles que vão recebê-los. E aí, ele coloca aqui, esse princípio é demonstrado pelo fato de nem todos perceberem as qualidades dos corpos da mesma maneira. Um acha uma coisa agradável ao gosto, enquanto o outro acha ruim. Por exemplo, eu tenho comida que eu não consigo segurar, não consigo provar. No entanto, pessoas adoram e comem com muita satisfação e vice-versa.
uns veem azul, o que outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensível ou salutar. O que isso nos prova? Que a configuração daquela matéria, daquelas substâncias que compõem uma determinada coisa, vai depender de vários fatores, inclusive nossos pessoais, nossos individuais. Orgânicos, exatamente. Por exemplo, se eu sou hipertensa, se eu tenho um problema renal grave, eu posso adorar coisas salgadas. Mas não pode. Tenho todo o direito de fazê-lo, desde que assuma a responsabilidade de que aquilo vai ser absolutamente danoso ao meu organismo. O mesmo exemplo é a questão do diabetes. Eu costumo dizer que eu sou formiga. Eu adoro doce. Eu prefiro doce muito mais a uma coisa salgada. Graças a Deus não sou diabética, pelo menos ainda. Mas sei que o excesso me causa danos orgânicos. E ao diabético faria danos muito maiores. Usando um exemplo, isso é o exemplo, digamos assim, alimentar, que é o mais comum da gente, né? Sem contar com as alergias alimentares. Sem contar com as alergias alimentares, que cada um tem a sua. Tem uma outra coisa importante. Posso contar a história? Eu sempre achei uma fruta muito esquisita. Achava ela feia, nunca tinha experimentado. Aí, nunca comi. Um dia, comendo uma salada de fruta num restaurante, pedacinhos muito pequenininhos, eu comi aquilo. E eu sei como é que é a questão de alergia, né? Parei, respirei, parará, tomei um antialérgico, perguntei, de que tem aqui? Isso. Eu digo, oi, tem aquela fruta. Aí eu entendi, na época fiz um teste, eu sou absolutamente alérgica, não posso comer. Então, não como, não, eu sei que não posso, já não gostava mesmo, fui ser curiosa. Uma outra coisa que eu queria também colocar... Caiu o livro do Leia. Pode pegar ali. Tem uma coisa que eu queria lembrar também, só para fechar o raciocínio, dessa forma de exposição dos órgãos destinados a percebê-los, aquilo que a gente lê. Você é livre de ler o que você quiser. De assistir. A TV hoje, a internet traz tudo que você quer. Independentemente de qualquer coisa. Agora, você escolhe. Sim. E você é responsável por aquilo que faz parte daquele instrumento. Verdade. Então, outro dia a gente estava conversando sobre isso. Você lê, você procura, você assiste aquilo que te faz bem? Não necessariamente. Aquilo que você gosta. E se você gosta de alguma coisa que te faz mal, não é o fato de você gostar que vai deixar de te fazer mal. Não. Isso é importante da gente refletir. A sensação porque de prazer que cada vez mais a sociedade está ficando cada vez mais livre de opções. Só que cada vez mais a responsabilidade dessa liberdade está presente cada vez mais, porque você sabe. Você não pode dizer, a gente não pode dizer que não sabia. Antigamente, os nossos antepassados não tinham acesso ao conhecimento, não sabia. Mas agora a gente sabe. E é o que ele diz aqui, ó. De acordo com as diferentes propriedades da matéria, as situações vão sendo colocadas de tal maneira que cada um vê de um jeito. E aí... Cabe um reparo aí. Diga. A garfite, que é o garfo inflamado que faz ele comer demais. Adorei garfite. Garfite. Eu sério, esse tema é citado por André Luiz. Eu sei, a garfite. A garfite. É uma enfermidade que se torna cada vez mais aguda e mais grave. Sim. Na medida exata em que as pessoas estão se exercitando cada vez menos. Sim. Eu sou gordo, eu sei disso. Então... Não, e aí a gente para e pensa, aproveitando a parte lúdica da coisa, a gente precisa entender que, graças a Deus, hoje, a gente pode ter o que comer. 2, a gente pode escolher o que comer. 3, a gente pode escolher entre o que a gente quer, o que nos faz bem. E, infelizmente, temos irmãos
que sequer sabem o que podem, o que devem, o que chegará até as mãos dele para comer. E aí, isso não é para causar sentimento de culpa, não. Na gordice, não. Mas é sério isso. A garfite, como foi dito, tem que ser visto também por isso. É uma manifestação de egoísmo e orgulho. Exatamente. Coloca lá no atestado de óbito, motivo da morte, garfite. Garfite aguda. Aguda. Ou crônica. Ou crônica agudizada. Então, é interessante que essas modificações que... O pior é que na declaração de óbito tem assim, doença primária, causada em decorrência de... Exatamente. Olha, tem muita gente que eu já dei declaração de óbito que honestamente deu vontade de colocar assim. Causa... É causa de morte. Causa mortes, dá vontade de dizer assim, raiva. Tá? Causada por vaidade, decorrência de egoísmo e orgulho. Às vezes dá vontade, eu não sei aquele negócio, eu não sou palmatório do mundo. Exato. Cada um tem seu livre-arbítrio, e eu sei que a causa que atingiu o corpo foi uma enfermidade. Aquilo que o indivíduo tem como enfermidade espiritual, eu também tenho. Todos temos. Eu não posso partir para uma postura de julgar a quem quer que seja. Exatamente. Sim. É profundamente leviano e cruel. Eu tenho que escrever, não isso, mas eu tenho que introjetar a experiência do outro para mim, para que eu mude de postura. Isso. Por isso eu estava chamando a atenção aqui na questão da modificação, que como a gente falou, que o pensamento também promove modificações. Sim. Então, se você cultiva, né, vamos chamar assim, raiva, rancor, eu adoro o mágoa, né? Que mágoa agora, lembra má água, que é um troço que vai ficando parado em você. Agora tem o ranço. E tem o ranço, que traz doenças. Então, acho que é importante lembrar, da mesma forma que a gente percebe, que ele fala aqui, né, na 32, que a gente percebe sensações diferentes. Exato. A gente tem que trazer isso para o campo da moralidade e o campo dos pensamentos. Por exemplo, eu vou fazer uma coisa que vai em relação ao outro, vou pensar, será que o outro vai gostar? Entendeu? É essa mesma lógica. Se eu sei que os sabores e as sensações são diferentes, eu posso trazer essa ideia para o campo moral. E aí, ao fazer algo a alguém, por exemplo, coisas básicas do dia a dia, né? Que a gente às vezes vive. Por exemplo, você é um chefe, aí o teu empregado vai fazer um serviço. Aí você finge que ele não trabalhou, só para não ter que pagar ele por aquele trabalho extra. São coisas pequenas. Ou então, quem tem às vezes uma secretária em casa, aí ela tá trabalhando lá sábado, domingo, feriado. Aí tu não vai dar nenhuma a mais. Só, não, mas ela trabalha aqui já pago carteira. Então são essas pequenas coisas que são venenos diários. Sim. Porque a gente tá levando pensamentos ruins pro outro. E aí depois não sabe por que a vida acontece consigo mesmo, né? Poxa, que chato, né? Aconteceu esse problema. Deus é injusto. Deus é injusto comigo. A substância mais elementar do nosso corpo, que compõe o nosso corpo 70%, é a água. Isso. Então, por que nós vamos transformar a nossa água em uma água ruim? É isso. Gente, nós temos que refletir uma coisa. Temos que nos aprimorar espiritualmente? Sim. Mas a nossa ferramenta de aprimoramento espiritual é o corpo. Sim. Se não o administrarmos adequadamente, estaremos influindo nos nossos fluidos mais fundamentais, trazendo para eles enfermidades que podem nos destruir. Reflitamos a respeito. Que a paz do céu nos guarde, nos abençoe, hoje e agora para todos sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual. Um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade.
Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui mais uma vez em continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos aqui em seu capítulo 6, o Cristo Consolador. E vamos hoje retomar o estudo a partir do seu item 3º, Consolador Prometido, que vai ser estudado, como sempre, muito bem, pela nossa companheira Marta Batista. Tudo com a assessoria técnica do nosso amigo Pablo. Então, sem mais delongas, vamos passar a palavra para Marta, para dar início, então, ao seu comentário. Tudo bem, Marta? Tudo bem, Tony. Vamos lá, então. Esse tema é um tema que suscita muitos questionamentos, né? Suscita dúvidas. Então, ele é um tema que a gente vai realizar, desconstruindo impossibilidades, né? E, consequentemente, construindo o que é plausível e possível, né? Então, vamos ver. A citação começa com uma citação de João, no capítulo 14, versículos 15 a 17 e versículo 26, que diz assim: Se me amais, observai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e porque não o conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então, a primeira coisa que surge, né, a primeira dúvida, é que muitos acham que o Consolador seria Jesus, né, o que não é uma realidade. Outros acham que o Consolador seria o Espírito de verdade, quer dizer, aí já coloca mais uma dúvida, né? Quem é o Espírito de verdade? Né? Ele é o Consolador? Mas a gente, aos pouquinhos, né, com citações do capítulo 1 de A Gênese, né, os caracteres da doutrina espírita, e mais citações outras, né, a gente vai ver que não. Então, a primeira coisa que a gente vai observar aqui é: se me amais, é o que nós vimos agora, né? Por ter afirmado que enviaria outro Consolador, nós devemos concluir com Kardec que o Consolador não é Jesus. Isso é a primeira coisa que a gente estabelece. Entretanto, a passagem bíblica dá a entender que o Consolador é o Espírito de verdade. Dá a entender. Fato que vem causando uma certa confusão para se identificar quem realmente ele seja. Se apenas tomarmos esse passo como referência, mais à frente iremos ver que outras passagens bíblicas não trazem essa ideia, separando um do outro. Então, a primeira que a gente vai ver aqui em A Gênese, capítulo 17, no item 39, Kardec vai nos esclarecer isso da seguinte maneira: qual deverá ser esse enviado? Dizendo
pedirei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador. Olha, se ele fala que ele enviará outro Consolador, a gente já descarta que não é Jesus, né? Jesus falando que vai pedir ao Pai que envie outro, então não pode ser ele, né? Pois, do contrário, dissera, quer dizer, se fosse ele diria assim: voltarei a completar o que vos tenho ensinado. Não só tal não disse, como acrescentou, a fim de que fique eternamente convosco e ele estará em vós. Jesus não pode ficar eternamente conosco, materialmente falando, fisicamente falando. Essa proposição não poderia referir-se a uma individualidade, né, encarnada, porque uma individualidade desencarna. Então ele não ficaria eternamente conosco. E ele segue, esta proposição não poderia referir-se a uma individualidade encarnada, visto que não poderia ficar eternamente conosco, mas ainda menos estar em nós. Compreendemo-la, porém, muito bem, com referência a uma doutrina a qual, com efeito, quando a tenhamos assimilado, poderá estar eternamente em nós. O Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora. Isso está em A Gênese, na página 441. Muito bem. E o que a gente, então, já que isso é uma confirmação, está lá em A Gênese, que é uma doutrina, né? A gente vai no livro A Gênese, no item 39, do capítulo, quando ele fala da anunciação do Consolador, e ele diz assim: qual deverá ser esse enviado? Ao dizer Jesus, orarei a meu Pai e ele vos enviará um outro Consolador, isto indica claramente que não se trata dele mesmo. Senão, teria dito, voltarei a completar o que vos tenho ensinado. Depois ele acrescenta, a fim de que permaneça eternamente convosco e estará em vós. E isso não poderia dizer respeito a uma individualidade, como nós vimos agora. O Consolador é, pois, no pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador deve ser o Espírito de Verdade. Quer dizer, o Espírito de Verdade é o inspirador, o orientador dessa doutrina, né? Mas não é nem o Consolador, não é nem Jesus e nem o Espírito de Verdade. E depois a pergunta que será respondida no item subsequente, que trata da vinda do Espírito de Verdade, é que nós vamos então perceber quem é o Espírito de Verdade. Então, quando ele diz aqui, o Espiritismo realiza, conforme já foi demonstrado, todas as condições do Consolador prometido. Então, o que a gente vai observar aqui? Que na Gênese, no item 30, Caracteres da Revelação Espírita, a gente encontra o seguinte: o Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como este partiu das de Moisés, é uma consequência direta de sua doutrina. A ideia vaga da vida futura, quer dizer, isso é a gente percebendo que ele realiza, né, como demonstrado, todas as condições do Consolador. Então, o Consolador, ele tem que trazer para nós tudo aquilo que iria ter como meta a consolação, que é justamente o que nós precisamos, nós aqui na Terra que somos aflitos, né? E ele diz, então, a ideia vaga da vida futura acrescenta a revelação da existência do mundo invisível que nos cerca e povoa o espaço. Então a gente aqui vê que a doutrina espírita nos fala e nos dissipa essa dúvida, né? A ideia de vida futura era vaga e a doutrina espírita destrói ou decompõe essa ideia quando diz que, na realidade, mostra para nós, através dos relatos dos espíritos,
nas reuniões, né, a participação dos espíritos nas reuniões mediúnicas, que nós temos sim a ideia da vida futura concretizada e desenvolvida pelos espíritos que se comunicam conosco. Então, ele já, a primeira coisa, ele é uma coisa que era questionado por todos, né? Mas o que é essa vida futura? Nunca se falou, né? As religiões dogmáticas não falavam sobre o que era a vida futura, explicando, né, de que maneira podíamos entender, já que Jesus dizia e disse, né, e deixou determinado para nós, que a fé na vida futura seria um dos pontos que nos consolaria. Mas que vida futura é essa? Que nunca explicaram, nunca disseram. E aí vem a doutrina espírita e através do contato com os espíritos, né, do contato de mundo espiritual e mundo físico, nós começamos a entender o que era a vida futura. Olha, ela existe, ela é concreta e ela vai se manifestar depois que nós sairmos aqui do mundo físico e formos para o mundo espiritual. Na realidade, voltar, né? Porque a gente já esteve no mundo espiritual N vezes. Então, a vida futura passa a ter materialidade, ela passa a ter existência confirmada. Ele define também, a doutrina espírita, o espiritismo, define também os laços que unem a alma ao corpo e levanta o véu que ocultava os mistérios do nascimento e da morte. Então, mais um ponto que a gente percebe que ele vem, né, complementar e mostrar para nós que ele atende a todas as dúvidas e a todas as nossas ansiedades acerca da vida futura, acerca da vida espiritual. Pelo espiritismo, o homem sabe de onde vem e para onde vai, porque está na terra, porque sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. É interessante porque aí a gente vê a importância, né, de Kardec, da sua didática, dele colocar no capítulo 5, o capítulo 6, o Cristo Consolador, logo após o capítulo 4, capítulo 5, que fala dos sofrimentos, né? O que ele fala no capítulo 5? Por que nós sofremos? Fala da nossa, dos sofrimentos causados por nós, sempre por nós, aqui nessa vida, nessa existência, fala daquelas dificuldades que nós produzimos em vidas pretéritas, enfim. Nesse capítulo Bem-aventurados os aflitos, né, mostra todas as nossas aflições, dificuldades, tudo aquilo que foi motivo de desespero, de tristeza para nós e que não conseguíamos resposta. E a doutrina vem justamente, como diz aqui, nesse capítulo 1 da Gênese, Caracteres da Revelação Espírita, nos mostra ponto a ponto como a doutrina realmente responde a tudo isso. Então ele segue dizendo, sabe que a alma progride sem cessar através de uma série de existências sucessivas, até atingir o grau de perfeição que pode aproximá-la de Deus. Quer dizer, aí o que acontece? Nesse processo sucessivo de progresso, de avanço, nós vamos também perceber que nós sofremos temporariamente, porquê desse sofrimento, e também vamos perceber a justiça de Deus em tudo isso, né? É a justiça de Deus que se estabelece primeiro porque aquilo que erramos não podemos prejudicar terceiros e tudo isso ficar assim mesmo. É claro que isso precisa ter uma justiça, né? E essa justiça também, ela acontece no sentido de que aquilo que nós fizermos de errado, nós vamos ter que responder, mas de uma forma sempre dando a oportunidade para que nós possamos superar aquelas dificuldades e ultrapassar aquelas limitações morais. Então, dessa maneira, não só a justiça se estabelece, mas nós também progredimos, porque vamos, através daqueles sofrimentos, percebendo que Deus foi justo
e que nós precisamos mudar o nosso comportamento, né? Então essa justiça de Deus fica claramente estabelecida. Ele segue dizendo o seguinte: sabe que todas as almas têm o mesmo ponto de origem, são criadas iguais, com a mesma aptidão para progredir, em virtude do livre-arbítrio. Quer dizer, tudo que acontece conosco é gerado, né, pelo nosso livre-arbítrio. Então, com essa sequência, né, a gente volta aqui e vê o que Kardec nos fala. Jesus promete um outro Consolador. É o Espírito de verdade que o mundo não conhece ainda, porque não está em condições de compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas, para fazer lembrar o que o Cristo falou. Quer dizer, então, ele vem acrescentar, mas não é acrescentar no sentido de que ele deixou de falar alguma coisa. Ele vem acrescentar, nos orientar para que a gente entenda melhor o que ele falou. Então é isso que ele diz em relação a complementar. Ele vem fazer lembrar o que o Cristo ensinou e que suas palavras foram esquecidas ou mal compreendidas. O Espiritismo vem, na época determinada, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside ao seu estabelecimento. Então aqui ele já mostra para a gente de forma clara que o Consolador é o Espiritismo. E que o Cristo, na verdade, ele vem presidir o Consolador prometido. São coisas distintas. Então, o Espírito de verdade, que mais adiante a gente vai ver, é esse Espírito de verdade, que é justamente aquele que preside o Espiritismo, ou a doutrina espírita, que é o Consolador prometido. Então a gente acabou de ver, eu fiz questão de ler alguns itens desse primeiro capítulo da Gênesis, né, quando ele fala que ele estabelece, né, vem na época determinada cumprir a promessa do Cristo, mostrando que vários pontos, né, lógico, não vou ler tudo, que são estabelecidos para que haja uma consolação, estão lá, todos eles, um a um, né, escalados lá no primeiro capítulo de A Gênesis. E aqui ele diz, então, claramente, o Espiritismo vem na época determinada, ou seja, o Consolador prometido, presidido pelo Espírito de verdade, ao seu estabelecimento. Ele relembra aos homens a observação da lei, ele ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só nos transmitiu por meio de parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvido para ouvir. O Espiritismo veio abrir os olhos e os ouvidos, pois fala de forma clara, sem alegorias. Ele retira o véu que foi deixado propositalmente sobre certos mistérios. Quer dizer, então, não é a época mais de mistérios. A época é de claridade, de você buscar as respostas que ficaram tanto tempo obscuras, né? Porque não tínhamos ainda a maturidade necessária para o entendimento. Agora é época de esclarecimento, então cabe a todos nós esclarecer de forma objetiva, né? Esse véu não tem que existir mais. Ele foi deixado de lado, né? Finalmente vem trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma razão justa e um objetivo útil a todas as dores. O Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como alguém pode se achar feliz por sofrer, se não sabe por que está sofrendo? Então, esse é um ponto que nós você vê que esse item, né, esses itens que abordam o Consolador prometido, são itens que nos convidam a buscar a doutrina em certos pontos e a raciocinar sobre esses pontos, né, e desconstruir aquilo que não é coerente e construir com raciocínio aquilo que pertence e encaixa, né, naquilo que nós queremos. O que nós queremos? Ser consolados. E nós somos consolados à medida que
nós encontramos nessa doutrina, que é o Consolador prometido, justamente as explicações para todas as nossas dores, para todas as nossas dificuldades, mostrando que, na realidade, todas as nossas dificuldades e dores e sofrimentos foram criados por nós. Então, cabe a nós modificar tudo isso através de uma proposta, né, de mudança de conduta. E ele então segue dizendo: demonstra a causa dos sofrimentos, mostrando que está nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem resgata os erros do seu passado. Ele mostra o objetivo dos sofrimentos, porquanto eles são como crises salutares que trazem a cura, e a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. E mostra, né, que o sofrimento é justo, sabe que ele ajuda o seu adiantamento e o aceita sem lamentações. Então, a doutrina vem e nos mostra tudo isso. Então, todas aquelas dores, aqueles sofrimentos intensos, por que eu sofro tanto? Por que isso me aconteceu? Né? Essas lamentações e essas dúvidas que povoavam a nossa mente, agora têm a resposta. E ele encerra dizendo: assim o Espiritismo proporciona o que Jesus disse sobre o Consolador prometido, conhecimento dos fatos que faz com que o homem saiba de onde veio, para onde vai e por que está na Terra, dependendo da nossa mudança de conduta. E retorno aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. Não é isso, Tony? Realmente, Marta, essa explicação de Kardec a respeito do assunto, mostrando que o Espiritismo pode ser enquadrado como sendo o Consolador que Jesus prometeu para nós, que iria pedir ao Pai que enviasse, é muito importante para que a gente possa compreender bem a ideia do livro. O Evangelho segundo o Espiritismo tem como ideia nos trazer conforto, explicações, orientações para que nós possamos passar pelas dificuldades às quais todos nós estamos sujeitos ainda. Sem esse consolo, a coisa fica muito difícil. Por isso é que Jesus prometeu. Então, quando eu leio isso, eu ouço isso, eu fico mais confortado. Eu tenho mais forças para enfrentar o que se mostra na minha frente. Com certeza, eu acho que daqui para frente nós vamos entender melhor o que vai ser trazido por este livro. Mas hoje, resta-nos ficar por aqui, mas com certeza no próximo programa nós vamos dar continuidade a este assunto. Por hora, muito boa noite a todos e muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.